Questão sobre sinalização. A linha que proíbe ultrapassar nos dois sentidos é a... Quando cai esse tipo de questão, perguntando sobre a linha, essa linha, gente, é aquela pintura que tem no chão, no asfalto, no pavimento, certo? Imagina você numa rodovia. No meio ali da rodovia tem aquela linha amarela, não tem? Normalmente é amarela, pode ser branca também, a depender do caso, já vou explicar isso aqui. É essa linha que está falando. E não é só da rodovia, não, às vezes está numa avenida também. Tem a separação das faixas de trânsito. Vou desenhar isso aqui para vocês verem. Ó. Aqui está o bordo esquerdo da via e aqui está o bordo direito da via. No meio aqui, ó, tem aquela linha, pintura no pavimento. Aqui quando fala nos dois sentidos, a gente já logo entende que são fluxos opostos. Guardem bem isso, tá? Fluxos opostos. Isso não é opostos. Fluxos opostos é porque vai um para um lado, o outro para o outro. Né? É mão e contramão, mão dupla. Pode ser entendido assim também. Dois sentidos, fluxos opostos, mão dupla, mão e contramão, tudo é a mesma coisa. Então eu já sei que é aquela linha que separa a pista aqui, nos dois sentidos, que é fluxos opostos, e que proíbe ultrapassar. Aí todo mundo sabe que quando é permitido ultrapassar, a linha é pontilhada, assim, né? Quando é proibido ultrapassar, ela é contínua, assim. Aqui está dizendo que é proibido ultrapassar nos dois sentidos. Então quer dizer que a primeira linha aqui, que serve para quem está subindo, ela é contínua, porque não pode ultrapassar nesse sentido. E no outro também não, ó, nos dois sentidos. Então, para quem está descendo, também tem uma linha proibindo. Professor, ao invés de ser duas linhas, está torto pra caramba aqui, mas é o que deu para fazer. Deu para entender o que eu quis desenhar aqui, né? Professor, ao invés de duas linhas, se fosse uma só, ela valeria também tanto para quem vai quanto para quem vem? Sim. E qual que é a diferença, professor, de sendo duas linhas ou uma linha? É a largura da pista. Quando a pista tem mais de 7 metros de largura, mais de 7 metros, aí utiliza duas linhas. Quando tem menos de 7 metros, utiliza uma linha só. Normalmente, dentro de perímetro urbano, você vai encontrar uma linha só. Em rodovia, você vai encontrar duas. Então, está aqui, ó. A linha é essa aqui. Na verdade, as linhas, porque são duas aqui. Que proíbe ultrapassar nos dois sentidos. Ó, proíbe ultrapassar é contínua. Nos dois sentidos, são duas linhas. Ou uma, se for uma pista com menos de 7 metros. Mas vamos ver aqui, ó. Simples. Linha simples é quando é uma só. Seccionada é quando ela é pontilhada. Não é. Então, não serve aqui o seccionada. Dupla. Beleza, pode ser uma linha dupla, porque dois sentidos, né? Uma linha para quem vai, uma linha para quem vem. Mas seccionada não. Então, está fora também. Dupla, contínua e seccionada. Estou falando que são linha dupla. Uma é contínua e a outra seccionada. Não é. Seccionada vai permitir um dos lados ultrapassar. E aqui a questão está dizendo que é proibido ultrapassar nos dois sentidos. Então está fora também. Dupla, ok, são duas. Contínuas, que aí no caso são duas linhas, né? Ok, dupla, contínuas. Essa é a resposta, letra D de dado. Questão sobre mecânica. A lubrificação interna do motor é realizada por quem? Quem é que faz a lubrificação dentro? Interna é o mesmo que dentro do motor. Quem é? É o óleo diesel. Gente, o óleo diesel é um combustível. Ele não serve para lubrificar motor. Ele serve para alimentar o motor. O motor vai queimar esse óleo diesel, que é o combustível, para então gerar força para o veículo funcionar. Não é essa. Graxa é um tipo de lubrificante pastoso, tá? Vocês sabiam que existem 3 tipos de lubrificante? Existe o lubrificante líquido, que é o óleo. Existe o lubrificante pastoso, muito mal escrito aqui no pastoso, que é a graxa. E existe o lubrificante sólido, esse terceiro aqui que o pessoal desconhece, que é o grafite, aquele pozinho de grafite que a gente joga na máquina do vidro, na fechadura do carro. Então, se perguntar isso em prova, costumam perguntar, tá? Existe lubrificante líquido, que é o óleo, pastoso, que é a graxa, esse que vai ser usado nas suspensões, né, nas rodas ali, e o sólido, que é o grafite. No caso de lubrificação interna do motor, graxa não serve, tá? Então não é.
Água não é lubrificante, né, gente? Tá fora. É o óleo lubrificante. Esse aqui é a resposta, letra B de bola. Questão sobre sinalização viária. A marcação na via. Quando fala marcação, gente, é o que está pintado. Pinturas no pavimento. Pinturas no asfalto. Vou escrever isso aqui. Pintura no pavimento. O que é pavimento, professor? É o asfalto. Asfalto, beleza? Então, a marcação, essa pintura no asfalto, na via, que separa a pista destinada à circulação de veículos do acostamento, chama-se de linha. Então, de novo, acho que eu já até fiz essa questão recentemente, vamos fazer ela de novo. Ó. Aqui nós temos uma linha, aqui nós temos outra linha. Aqui no meio nós temos a linha separadora de fluxos. Vamos colocar duas aqui. Uma pontilhada e a outra contínua. Aí você sabe que quem está subindo pode ultrapassar, quem está descendo não pode. E a pergunta aqui é, linha que separa, a marca que separa a pista, isso aqui é a pista onde os veículos circulam, do acostamento. Acostamento é essa parte aqui, né, gente, que está fora da pista aqui, ok? Isso aqui é o acostamento. Qual que é a marcação que separa a pista do acostamento? É essa marcação aqui, ó, essa aqui, ó. Essa aqui. Ela vai ser de cor branca, tá? Sempre de cor branca. E como é que ela se chama? Tá perguntando como é que é o nome dela? Nome dessa linha aqui. É linha de bordo. Linha de bordo. Essa é a resposta. Bordo é a mesma coisa que margem. Ou beirada. Dificilmente vocês vão encontrar beirada escrito na prova. Vai ter escrito ou bordo ou margem. Pode ser usado também o termo marginal. Aí a pessoa pensa assim, é um bandido. Não. Marginal de margem. Margem, de beirada, de borda. Ok? Essa linha tem esse nome. Linha ou marcação, tá? Tanto faz. Bordo. Planas não existe, continuidade existe, mas não é isso aqui. Não vou mostrar aqui agora para vocês. De legenda também não existe. Aqui está fora, está fora. Isso aqui não é o que a questão está pedindo. Resposta A. Aí nas 690 para vocês. Questão sobre sinalização. A mensagem evite danos à sinalização é encontrada nas placas do tipo... Gente, toda mensagem em texto, não é complemento não. Às vezes está vendo lá uma placa de proibido estacionar, e aí tem aquele fundo retangular, e embaixo vem de segunda a sábado, das 8 às 18, e somente para veículos de carga, vamos supor. Então, isso aqui não é mensagem, são informações complementares. Mensagem é um texto, uma frase que faz sentido, igual aqui, ó. Evite danos à sinalização. Quer ver outra? Motorista, dirija com cuidado o trecho com alto índice de acidentes. Então, é uma mensagem, tá vendo que tá vindo? Essas mensagens, gente, ela vem dentro de placas retangulares. Essas placas são grandonas, grandonas mesmo, tá? É de mais de metro de largura por metro de altura aqui, ó. Então, um pouco essa aqui tenha 2 metros de largura por 1 de altura, estou chutando. E aqui dentro vem a mensagem, né? Motorista, dirija com cuidado. Essas placas, elas têm o formato retangular, são grandonas, elas têm o fundo branco e essa mensagem vem escrito em preto, na cor preta, ok? Que tipo de placa é essa que traz essas mensagens? São essas aqui, ó, placas educativas, que estão dentro do grupo das placas de indicação. Só lembrando que nós temos 3 grupos de placas. Tem as de regulamentação, que são essas em formato circular. Tem as de advertência, que são aquelas quadradas, né, colocadas em posição vertical. E tem as de indicação. São 3 grupos. Dentro do grupo indicação tem alguns subgrupos. Serviços auxiliares, atrativos turísticos, educativas. Ok? Entendeu? Então tá aqui. A resposta é educativas. Letra D de dado. Questãozinha sobre infrações e penalidades. A multa reparatória. Prestem bem atenção nesse termo aqui, ó. Reparatória. Multa, todo mundo sabe o que é multa, né? Multa reparatória, determinada pelo Código de Trânsito Brasileiro, destina-se a
quê? Para que serve essa multa reparatória? Para indenizar dano moral? Não, dano moral não é tratado no Código de Trânsito. Dano moral é tratado no Código Civil? Penal? Acho civil. Não é isso, tá? Dano moral é quando você não teve propriamente um dano material, mas teve a sua honra, a sua moral afetada de alguma forma. Então, você pode acionar a justiça para receber indenização pelos danos morais sofridos. Código de Trânsito não trata disso. Reparar ou indenizar prejuízo material, ok, que tenha resultado de crime à direção de veículo. É alguém que foi bater um racha, colidiu com o portão da sua casa, ou com o seu veículo que estava ali estacionado, tá vendo? Ou com o poste de energia elétrica, nesse caso o dano material é a empresa de energia elétrica. Então o juiz, isso aqui não é uma multa aplicada pelo policial, pelo agente de trânsito, não. O juiz vai determinar por meio de multa reparatória que para reparar, por isso que ela é chamada de multa reparatória, para reparar ou indenizar o prejuízo material que você causou, então você vai ter que pagar essa multa reparatória, ok? Então essa aqui é a resposta. As outras também não tem, ó. Indenizar qualquer prejuízo material. É sim, para indenizar prejuízo material, mas não é qualquer não, somente aqueles resultados de crimes que você praticou na direção do veículo. Então esse qualquer aqui é um termo muito amplo, eu chamo isso de casca de banana, quem estuda com a gente sabe desses macetes que eu ensino, né? Tem várias cascas de banana, e quando aparecem esses termos que são cascas de banana na alternativa, tem 90% de chance dessa alternativa ser errada. E nesse caso aqui, o meu macete funcionou, porque o qualquer virou uma casca. Se eu tirar esse qualquer daqui, ó, a alternativa fica certa. Indenizar prejuízo material. Sim, ficou faltando, que é aquilo praticado na direção de veículo, né? Mas não deixou de ser verdadeiro, né? Agora, se eu ponho qualquer, aí casca de banana, a alternativa fica errada. Suspender a penalidade de cassação não tem nada a ver. Cassou a habilitação, cassou. Nada a ver esse negócio de multa reparatória com suspender a penalidade da cassação. Letra B mesmo aí é a resposta. Questãozinha sobre normas de circulação. À noite, ao cruzar ou seguir um outro veículo, o condutor deverá, perceba que isso aqui é uma obrigação, é um dever. Viram aqui? Está de noite, tem que acender o farol, nós já sabemos disso. À noite não pode andar, gente, quer ver? Ó? Deixa eu ver se eu acho aqui luz alta, piscar os faróis, não, aqui não tem. Mas tem gente que liga só as luzes de posição, ou então o DRL, aquele luz de rodagem diurna, né, aqueles LEDzinhos. Hoje os carros já estão todos saindo com esse DRL, é obrigatório, né, de 2023 para frente, todos têm que sair. Então ele anda só com aquele DRL ligado, né, porque está dentro da rua, a rua é toda iluminada, para que eu vou acender farol? É infração de trânsito. De noite é dever, é obrigação acender os faróis. Agora, se vai ser farol baixo ou farol alto, depende da situação. Você está dirigindo numa via que não tem iluminação pública, o farol tem que estar alto. Se você está dirigindo numa via que tem iluminação pública, dentro da cidade, por exemplo, aí o farol tem que estar baixo. Agora, imagina quando você está dirigindo numa via que não tem iluminação pública, está tudo escuro, aí você vai botar o seu farol alto, mas vem outro veículo de lá para cá. Ou então você está seguindo um outro veículo. Você tem que abaixar o seu farol, os seus faróis, porque senão você vai prejudicar a visão dessa pessoa que vem de lá para cá ou está na sua frente, né? Porque você projeta o farol no retrovisor dele e volta no olho dele. Então, o que você tem que fazer quando for à noite e cruzar ou seguir outro veículo? Usar a luz alta? Não. Piscar os faróis? Não. Usar luz baixa. É isso aí, você tem que abaixar os faróis quando for cruzar ou seguir alguém. Pisca-alerta é quando fica as 4 setas piscando simultaneamente, situações de emergência, nada a ver aqui, tá? Então tá fora, tá fora, tá fora, ficou aqui a letra C como resposta pra gente. Preste muita atenção nesse lance aí de utilização de luzes, tá, gente? Muita atenção, muita, porque isso tem caído direto em prova. Mais uma de normas de circulação. À noite, em vias providas de iluminação pública. O que é provida? Provida é que tem. Vamos colocar assim, ó. À noite, nas vias que tem. Vias, está no plural, tem que botar um acento aqui. À noite, nas vias que tem iluminação, o condutor deverá, é obrigação dele, acionar o quê, hein? Bom, se está à noite, você tem que acender o farol. Se tem iluminação pública, é farol baixo.
Se não tem iluminação pública, ou seja, é desprovido de iluminação pública, aí você vai usar o farol alto. Como aqui está falando que tem, é farol baixo. Cadê? Luz de posição, não. Aqui é só aqueles faroletes, não serve. Farol alto, não. Farol alto é quando for na via que não tem, a via desprovida de iluminação. Não é. Farol baixo, está aqui. Essa é a resposta. Letra C. E luz de emergência, também não, que seria o pisca-alerta aqui, está fora, tá? Letra C aí, a resposta dessa questão. Questão sobre processo de habilitação. A obra de arte. Olha que interessante, obra de arte. Vocês acreditam que até eu fiquei surpreso quando eu descobri que no Código de Trânsito existia referência à obra de arte? Quando eu vi isso a primeira vez, eu pensei assim, isso deve ser uma escultura, né? O Cristo Redentor, por exemplo, é uma obra de arte. Mas não é, cara, não tem nada a ver com isso. Nada a ver. O dia que eu descobri isso, alguns anos atrás, obviamente, eu fiquei surpreso. Mas tem isso, tá? Então, olha aí, ó, a obra de arte. Você vai encontrar isso lá no anexo 1 do código, onde traz os conceitos e definições. Muito interessante. A obra de arte destinada à transposição de vias. Transposição é para atravessar, tá? Transposição seria o mesmo que atravessar. A obra de arte destinada a atravessar as vias em desnível. O que é em desnível? Desnível é aquilo que vem por cima ou por baixo, que não está no mesmo nível. Por exemplo, um viaduto está em desnível, no caso, desnível sobrelevado, porque está em cima. A passagem subterrânea é um desnível subelevado, ou seja, está por baixo. Tem tudo isso, tá? Então, em desnível é que não está no mesmo nível. Então, você já descarta aí qualquer coisa que você tenha pensado que está no mesmo nível da via. Ou está em cima ou está embaixo, está em desnível. Ó. Destinado ao uso de pedestres ou veículos. Olha, se fosse aí uma passarela, por exemplo, a passarela, né, ela é uma obra de arte destinada à transposição para atravessar a via. Ela está em desnível, porque ela está acima da via, só que ela é destinada só a pedestres. Como é veículos também, se tivesse passarela aqui, eu já teria desconsiderado. Agora, bora aqui, ó, escadaria. Escadaria não atravessa a via. Escadaria dá acesso a uma passarela ou coisa do tipo. Passeio. Passeio é a calçada, também não atravessa a via. Ela fica ali margeando a pista, não é? Passagem de nível, o próprio nome, mesmo que você não saiba o que é uma passagem de nível, mas aqui está falando, está em nível, passagem de nível. E a questão está querendo aqui desnível, é outra coisa. Então, nada a ver. E para quem não sabe, a passagem de nível é o cruzamento com linha férrea. Para quem não sabe, já anota aí, tá? Férrea. Não é. Passagem subterrânea. É isso aí, ó. A passagem subterrânea é uma transposição de vias em desnível, subelevada. Eu escrevi isso aqui para vocês, ó. Subelevada. Antigamente tinha um hífen aqui, agora não tem mais. Subelevada, que é por baixo da via. Se fosse sobreelevada, seria por cima. E ela serve para passagem de pedestre e, em alguns casos, pedestres ou veículos. Essa é a resposta letra A. Questãozinha difícil, hein? Você é esperto, você anotou aí, que é para não errar isso em prova. Questão sobre direção defensiva. A ocorrência de aquaplanagem, eu quero que vocês prestem atenção no princípiozinho aqui da palavra, ó, fala de pato. Não é aquaplanagem, é aquaplanagem, sacou? A aquaplanagem é agravada quando, hein? Aquaplanagem é quando tem uma camada d'água na pista, o veículo em alta velocidade sobe naquela camada d'água e desliza. Isso é aquaplanagem. No momento da aquaplanagem, a aderência, o contato dos pneus com o pavimento, com o asfalto, é zero, não tem aderência. Não pode frear, não pode virar bruscamente o volante. Nós já aprendemos isso nas aulas de direção defensiva, né? Mas aqui quer saber, ó, aconteceu a aquaplanagem, ou podendo acontecer a aquaplanagem, o que agrava isso aí, hein? A profundidade dos sulcos ou frisos do pneu está abaixo do limite mínimo. Vocês entendem que se os frisos do pneu estiver abaixo do limite mínimo, isso
agrava ali o risco de ocorrência de aquaplanagem? Sim ou não? Claro que sim, né, gente? Porque aqueles frisos no pneu, nos pneus, aqueles sulcos, eles servem exatamente para isso. O 1,6 é 1,6 milímetros, que é o mínimo, né, do TWI, que é o indicador de desgaste do pneu. Você já deve ter estudado isso aqui. Se não estudar, anota. Então, o mínimo é 1,6 milímetros do TWI. O que é esse TWI, professor? É um nome em inglês, eu acho que é Triad Wear Indicator. Triad Wear Indicator. Para você não adiantou muito não, né? É indicador de desgaste do pneu, tá? Não é a tradução literal não, tá, gente? Só estou trazendo para você o que significa. Isso aqui tem que ter no mínimo 1,6 milímetros de profundidade ali. Então, baixou disso aqui, já dá multa, grave, e óbvio que isso vai agravar o risco de ocorrência de aquaplanagem. Então, isso aqui serve como resposta. Vamos ver as outras. Quando o sistema de embreagem do veículo está desgastado, absolutamente nada a ver. Embreagem e aquaplanagem não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando o condutor reduz a velocidade, se for aumentar a velocidade, aí agrava o risco de ocorrência. Agora, diminuir? Claro que não, aí tem que diminuir mesmo. Quando o sistema de suspensão e de amortecedores perder a validade, nem existe validade, data de validade, vencimento de sistema de suspensão. Isso aqui eles inventaram. Então a resposta é A mesmo. A gente já tinha descoberto isso, né? Questão sobre normas de circulação. A operação de carga ou descarga será regulamentada pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Esse órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, em 99% das vezes, será o órgão municipal. Porque carga e descarga acontece normalmente dentro do perímetro urbano. Estou falando normalmente, gente, não que não possa ocorrer em outras circunstâncias. Mas normalmente vai ser o órgão municipal. E ela é considerada o quê, hein? Essa operação de carga e descarga, ela é considerada o quê? O embarque? Absolutamente não. O embarque é de pessoas, né? Passageiros, não é de carga e descarga. Está fora. Desembarque? Também não. Embarque e desembarque é de pessoas. É considerado uma parada ou um estacionamento? Gente, a parada, guardem isso, vai ser sempre o embarque ou desembarque de pessoas, passageiros. Isso é a parada. Quando for carga ou descarga, tanto de mercadorias quanto de animais, guarde isso. Animal não é considerado embarque e desembarque. Animal é considerado carga viva. Então é carga e descarga de animais. Tá? Então, carga e descarga, seja de mercadorias ou animais, é isso aqui, ó, estacionamento. Agora falou embarque e desembarque de pessoas, aí é parada. Tá aí mais uma para você, anote que cai bastante em prova, hein?